Olá amigos, eu sou o PK e estou aqui para falar a respeito da Copa do Mundo de 2018, a Copa que está acontecendo na Rússia, e hoje vou falar a respeito do terceiro dia da Copa do Mundo, que envolve aí os grupos C e D. Primeira partida, disputada entre França e Austrália, e eu havia dito, era um grande teste para a equipe da França. A equipe da França que possui um time forte, com jogadores famosos como Pogba, como Kanté, como Griezmann, e teria pela frente a equipe da Austrália, que é uma equipe mais de orientação defensiva. E eu diria que a França não passou no teste. Foi um jogo muito duro, a França começou até buscando a iniciativa do jogo com Griezmann, com Mbappé, mas acabou esbarrando numa muralha defensiva, principalmente no meio de campo da Austrália, que tem um jogador chamado Aaron Mooy, careca, que realmente dominou amplamente o meio de campo da França. Jogadores do meio de campo como Pogba e Kanté não fizeram absolutamente nada, completamente incapazes de criação, e o jogo ficou, a França com muito mais volume de jogo, com a posse da bola, mas foi a Austrália, a equipe que andou perigando mais no sentido de fazer gol. O tempo terminou 0-0, as equipes voltaram para o segundo tempo e o jogo dava tudo a entender que terminaria em 0-0. Foi aí que aconteceu pela primeira vez o pênalti, que foi avaliado pela máquina, que levou o juiz a considerar que havia sido pênalti. Na minha avaliação, equivocou-se o árbitro, e aí a máquina deu à França a possibilidade de marcar o primeiro gol, que Griezmann faria para a França com o pênalti. Castigo de Deus, a bola içada na área, o Tite meteu a mão na bola de uma forma completamente inocente, dando à Austrália a possibilidade de empatar. O Jedinek, o capitão da equipe australiana, bateu e marcou, e 1-1, e a partida uma vez mais marchava para o empate, quando de repente um gol espírita, que o Betite acabou chutando para dentro do gol, uma bola disputada com o Pogba, e a bola bateu no travessão e acabou entrando. Com esse resultado, a França venceu a Austrália por 2-1, em partida que eu considerei injusto, não pelo volume de jogo que a França apresentou, mas pela pouca capacidade, pela pouquíssima objetividade que teve a equipe francesa, demonstrando vários problemas. Como eu disse, na minha opinião, a França não passou no teste da Austrália, demonstrando problemas defensivos. Nos poucos ataques que a Austrália fez no segundo tempo, conseguiu esse pênalti, uma falha inocente do jogador defensor da França. A França apresentou volume de jogo, mas muito pouca objetividade. Se enfrentar uma equipe mais forte que a Austrália, terá grandes problemas. Por outro lado, a Austrália mostrou um bom futebol, uma vez mais Aaron Mooy, destaque para Aaron Mooy, melhor homem em campo, que fez uma excelente partida, mostrou ser uma equipe aguerrida, uma equipe determinada, e o jogo acabou com a vitória francesa. A situação da Austrália se agrava pelo fato que na outra partida o Peru enfrentou a Dinamarca. A equipe peruana, que eu havia chamado de Carrossel Inca, fez uma excelente partida, eu diria que até dominou o primeiro tempo. O jogo equilibrado, a equipe da Dinamarca também possui uma boa equipe, com alguns jogadores como o defensor El Kjaer, como Delaney e, é claro, como o Eriksen. Porém, não conseguiam criar muita coisa. O Peru tomou a iniciativa do jogo, foi melhor. O Carrossel Inca, aí, com jogadores de meio de campo como Cuevas, como Yutong, como Tapias, como Flores, dominaram o meio de campo. E o Peru, principalmente no final do primeiro tempo, começou a criar várias jogadas também, com o Farfán e com o Carrillo. E isso culminou no pênalti, uma jogada muito bonita do Cuevas. E aí o Cuevas bateu o pênalti de uma forma terrível, mandando a bola para fora. E o primeiro tempo terminou em 0-0. As equipes voltaram para o segundo tempo, e aí esse meio de campo, comandado por Cuevas e Flores e Tapias, realmente passou a dominar a partida. O Peru criou diversas oportunidades de gol, mas não conseguia colocar a bola no fundo das redes. O Schmeichel, o goleiro dinamarquês, fez uma excelente partida, e aí num contra-ataque o Eriksen, na grande jogada do Eriksen, colocou o jogador Poulsen na cara do gol. Ele lembra um pouco fisicamente o Ronaldinho Gaúcho, e aí a Dinamarca passou o Peru no placar. Colocaram o Guerreiro, que estava no banco. Aliás, numa decisão certa, na minha opinião, do Guerreiro permanecer no banco, porque os dois jogadores, o Farfán e o Carrillo, têm jogado juntos, inclusive derrotaram a Croácia, derrotaram a Islândia em amistosos. São jogadores que a equipe deu certo com essa formação, e por isso o treinador resolveu optar por manter o Guerreiro no banco. Ele entrou no segundo tempo, a equipe peruana continuou criando jogadas. Houve um lance que o Guerreiro quase fez um gol de calcanhar, e assim a partida terminou com a vitória da Dinamarca, na minha avaliação injusta, e que deixou o Peru realmente numa situação muito complicada, e visto que a França tem aí 3 pontos, Dinamarca 3 pontos, e a Austrália e Peru aí ficam com 0 ponto, portanto, situação muito complicada do Peru. Pelo grupo D, a Argentina enfrentou a Islândia, e realmente eu achei que a equipe da Islândia fosse esmorecer, fosse tremer ao se deparar com jogadores como Messi, como Mascherano, como Di Maria,
mas isso não aconteceu. A equipe da Islândia jogou com muita determinação tática. A equipe argentina criou muito poucas jogadas, principalmente no primeiro tempo. Messi completamente anulado, e que nos deixa aí a questionar aí a respeito do desempenho do Messi. Lembrando que na época que jogava no Barcelona, era fornecido com passe com Iniesta, com Xavi Alonso, com Xavi o tempo inteiro. Isso facilita muito ao desempenho do Messi. Não tem isso na Argentina. A equipe da Argentina é uma equipe muito fraca. Fiquei assustado quando vi que Rojo, que era o lateral esquerdo da Argentina, apresentou na Copa passada, um jogador muito lento, um jogador pesado, um jogador sem técnica, agora é zagueiro da Argentina. Realmente a zaga também muito ruim. O primeiro tempo terminou empatado. No segundo tempo, o Agüero conseguiu fazer um gol, uma boa jogada. A Argentina saiu no marcador 1-0 e tudo encaminhava. A equipe da Islândia não é uma equipe muito técnica. Sabemos que a população da Islândia é muito diminuta. O goleiro é cineasta, o treinador é dentista, enfim, não se poderia esperar um desempenho profissional de uma equipe como essa, que tem aí 160 mil, tem 330 mil habitantes, mas 160 mil população masculina para se poder fazer um time de futebol, que é algo inacreditável. Mas a Islândia foi ao ataque e conquistou o gol de empate, numa falha terrível da defesa argentina. Como disse, que não tem um bom goleiro, não tem uma boa zaga, é uma equipe muito fraca essa da Argentina. E aí, em seguida, o Messi teve a oportunidade de fechar o jogo com um pênalti e perdeu o pênalti. Realmente o Messi fracassou, não fez uma boa partida, sempre aquela jogada manjada que ele tenta cortar para a perna esquerda, não funcionou. Ele concluiu umas 2 vezes, pelo menos foi desarmado em pelo menos 8 vezes. Realmente não esteve bem o jogador argentino, e não esteve bem a Argentina, que acabou empatando nessa partida contra a Islândia, perdendo aí a possibilidade de alcançar 3 pontos. No outro jogo pelo grupo D, tivemos Croácia e Nigéria, e foi um jogo que me decepcionou muito a equipe da Nigéria, pela qual eu esperava muito mais. A Croácia, no entanto, com Rakitic, com Modric, com Brezovic, com Perisic, Mandzukic, fez uma excelente partida, já saiu vencendo no primeiro tempo, massacrando a equipe da Nigéria, que nada apresentou no primeiro tempo, voltou um pouco melhor no segundo tempo com o Victor Moses, mas nada conseguiu criar para assustar a retaguarda croata, que conquistou o segundo gol e com isso a vitória, demonstrando uma ampla superioridade. A Croácia, na minha avaliação, é a melhor equipe desse grupo e deve se classificar aí com facilidade. Portanto, esses os resultados e a minha avaliação aí do grupo C e do grupo D. E amanhã teremos Costa Rica e Sérvia, né? Um jogo que eu vejo a Costa Rica é realmente uma equipe em decadência, com Keylor Navas, com Brian Ruiz, o Bolanos, já não, o Joe Campbell, não são mais os mesmos jogadores. O Ruiz, o Brian Ruiz ainda joga bem, mas o resto do time envelheceu. E a equipe da Sérvia tem bons jogadores, como Tadic, como o Kolarov, como o Mitrovic, que joga à frente, e eu acredito que a Sérvia consiga vencer essa partida. Na outra partida, México e Alemanha farão um jogo dificílimo, ligeira vantagem para a Alemanha, apesar de, como eu disse anteriormente, considero a equipe do México a mais forte de sua história, uma equipe fortíssima e que com certeza surpreenderá a Alemanha amanhã, que deve fazer um esforço muito grande. A equipe alemã é uma equipe que envelhece, mas o México possui, como eu havia dito, um grande goleiro, o Ochoa, possui um grande jogador, o Carlos Vela, e vários outros jogadores como o Jonathan e o Giovanni, Santos, que jogam muito bem, que são irmãos. Enfim, é uma equipe muito coesa e que deve dar muito trabalho à equipe alemã amanhã. E no final, Brasil e Suécia, o jogo final, lembrando que a Suíça tem uma equipe diferente das anteriores, com o Chaka, com o Shaqiri, uma equipe que pode surpreender o Brasil, mas acredito que o Brasil é uma equipe superior e que deverá levar vantagem. Acredito que o Brasil vence a partida, apesar de ter aí algumas dificuldades, e esse, na minha opinião, deve ser o jogo mais difícil que o Brasil terá pela frente. Portanto, essas minhas considerações sobre o grupo C e o grupo D. Voltamos amanhã para falar a respeito dos demais grupos. Tchau!